A Índia é uma terra de contrastes impressionantes. Bem ao lado dos arranha-céus imponentes de Mumbai, um mundo paralelo coexiste, definido por uma densidade avassaladora e uma luta crua pela sobrevivência. Hoje, estamos mergulhando fundo no coração das maiores e mais sobrecarregadas favelas da Índia. Esta não é apenas uma história de dificuldades. É um olhar atento a todo um sistema de sobrevivência que funciona bem ao lado de centros financeiros hipermodernos. Porque milhões de pessoas ainda migram para esses assentamentos superlotados, apesar das condições incrivelmente severas. Vamos descobrir se você está pronto para ver um lado da Índia que os cartões postais nunca mostram. Por favor, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e comente abaixo o que você acha desses incríveis contrastes urbanos. Vamos começar! Dharavi, a favela mais famosa da Ásia. Vamos começar nossa jornada no coração de Mumbai, em um lugar que se tornou um símbolo global de justaposição urbana. Dharavi. Abrangendo pouco mais de 500 acres, este pedaço de terra abriga cerca de 1 milhão de pessoas, tornando-se uma das áreas mais densamente povoadas de todo o planeta. Para colocar isso em perspectiva, imagine uma população quase igual à de São Francisco espremida em uma área menor que o Central Park de Nova York. Para viajantes internacionais e analistas econômicos, Dharavi representa o contraste visual máximo da Índia moderna. De um lado da rodovia, torres corporativas de vidro brilhante e apartamentos de luxo perfuram o céu. Do outro, um mar baixo de telhados de zinco ondulado se estende até onde a vista alcança. Originalmente uma vila de pescadores cercada por pântanos de mangue no século XIX, Dharavi cresceu exponencialmente à medida que migrantes de toda a Índia chegavam em busca de trabalho. Hoje, ela se ergue como uma cidade movimentada dentro de outra cidade, desafiando as definições convencionais de pobreza e desenvolvimento urbano, ao mesmo tempo em que serve como um lembrete gritante da enorme desigualdade social na capital financeira da Índia. Vida em becos com menos de 1 metro de largura. Saia da estrada principal e siga-nos pelo interior labiríntico dos assentamentos informais de Mumbai, onde o conceito de espaço pessoal é completamente redefinido. Aqui, as passagens são tão estreitas que 2 adultos mal conseguem passar um pelo, outro sem virar de lado. As casas são construídas com blocos de concreto, madeira e lonas plásticas reaproveitadas, empilhadas precariamente em 3 ou 4 andares. Como as estruturas se inclinam umas em direção às outras, os telhados se encontram, bloqueando completamente o sol e deixando os becos abaixo em um crepúsculo perpétuo. Dentro desses corredores apertados, a vida cotidiana se desenrola aos olhos de todos, com famílias de 6 a 8 pessoas frequentemente compartilhando um único quarto de 3 por 3 metros. O beco torna-se uma extensão da sala de estar. Você verá moradores lavando louça na porta de casa, mulheres cortando vegetais sob o brilho fraco de uma única lâmpada fluorescente e vizinhos gritando saudações por cima do zumbido constante dos ventiladores. A ventilação é praticamente inexistente e o ar carrega uma mistura pesada de umidade, especiarias e fumaça de escapamento. É um ambiente sufocante para os padrões ocidentais, mas funciona com um ritmo sincronizado onde cada centímetro quadrado é utilizado para a conexão humana. Onde o lixo se torna um meio de vida. Agora, examinemos um motor econômico surpreendente escondido nas profundezas de Dharavi, uma indústria de reciclagem informal e massiva que transforma os resíduos descartados da cidade em um mecanismo de sobrevivência multimilionário. Enquanto as cidades ocidentais lutam com iniciativas verdes, os residentes aqui aperfeiçoaram a arte da transformação, processando cerca de 80% dos resíduos sólidos de Mumbai. Todos os dias, milhares de toneladas de plástico, sucata,
Vidro e eletrônicos obsoletos são transportadas para a favela em caminhões velhos e carrinhos de mão. Observe de perto as oficinas escuras e empoeiradas que margeiam os trilhos. Lá dentro, centenas de trabalhadores triam montanhas de lixo com uma velocidade incrível, categorizando o plástico por seu tipo específico de polímero e cor antes de triturá-lo em pellets reutilizáveis. Estima-se que essa economia informal gere mais de US$ 1 bilhão em receita anual e empregue dezenas de milhares de pessoas que, de outra forma, não teriam renda. É um ambiente extenuante e tóxico, onde os operários trabalham sem equipamentos de proteção, inalando vapores de plásticos derretidos. No entanto, em meio à sujeira e às condições perigosas, essa subcultura presta um serviço cívico vital, impedindo que a maior metrópole da Índia seja enterrada sob seu próprio lixo de consumo. Águas escuras e sistemas de saneamento sobrecarregados. Olhamos agora para um dos desafios mais críticos enfrentados por esses assentamentos em megacidades, o colapso total do saneamento básico. Nessas vizinhanças de alta densidade, a infraestrutura não conseguiu acompanhar o fluxo massivo de pessoas. Canais de drenagem abertos, densos com lama preta e estagnada e resíduos domésticos, passam diretamente em frente aos degraus das casas residenciais. O ar aqui carrega um odor metálico e penetrante. Um lembrete constante da pressão ambiental que se acumula sob as ruas. As estatísticas em torno das instalações públicas são impressionantes. Em muitos blocos, um único conjunto de banheiros deve atender a mais de 1.000 residentes, levando a filas enormes todas as manhãs antes do início da jornada de trabalho. Durante a estação anual das monções, esse equilíbrio frágil se rompe completamente. Fortes chuvas sobrecarregam rapidamente os drenos rasos e descobertos, fazendo com que uma mistura tóxica de água das chuvas e esgoto não tratado retorne diretamente para as salas de estar do térreo. As famílias são forçadas a elevar seus parcos pertences sobre tijolos e atravessar a água que chega aos joelhos apenas para sair de casa. Esse ambiente alagado cria um criadouro permanente para mosquitos e patógenos transmitidos pela água, tornando doenças como dengue, tifo e cólera uma ameaça contínua e cotidiana para a comunidade. Crianças crescendo em meio às favelas. Apesar das duras condições estruturais, a vida continua a encontrar um caminho, e em nenhum lugar isso é mais evidente do que nas milhares de crianças que chamam esses becos de lar. Crescer em um espaço onde múltiplas gerações dormem, cozinham e vivem em um único cômodo significa que a infância é vivenciada coletivamente ao ar, livre. É comum ver crianças pequenas brincando de pega-pega em passagens estreitas, desviando de entregadores e animais de rua com uma agilidade notável, com seu riso cortando o zumbido industrial das oficinas próximas. No entanto, a realidade para essas crianças é um delicado ato de equilíbrio entre sobrevivência e esperança. Desde cedo, espera-se que muitas contribuam para a economia doméstica, ajudando seus pais a triar materiais, embalar produtos manufaturados ou cuidar dos irmãos mais novos enquanto os adultos trabalham em turnos duplos. No entanto, entre na favela durante a tarde e você verá uma bela contranarrativa. Crianças vestidas com os uniformes escolares impecavelmente limpos e passados, carregando mochilas pelas ruelas lamacentas. Os pais aqui entendem que a educação é o único bilhete dourado para sair da pobreza geracional. Eles sacrificam confortos básicos para pagar por aulas particulares ou escolas geridas pela comunidade, vendo cada livro aberto por seus filhos como um passo em direção a uma vida completamente diferente. Os mercados que nunca dormem. Para capturar verdadeiramente a energia vibrante e exaustiva desses distritos informais, é preciso visitar os mercados, que operam em um ciclo de 24 horas. Aqui, os negócios nunca param.
e cada metro quadrado de espaço é convertido em um ativo de varejo ou manufatura. Muito antes do amanhecer, as ruelas ficam congestionadas com vendedores empurrando carrinhos de madeira carregados com calêndulas frescas, gengibre e pimentas verdes. Ao meio-dia, os caminhos se transformam em uma sinfonia caótica de comércio, onde artigos de couro no atacado, cerâmica moldada à mão e têxteis são negociados diretamente nas oficinas onde foram criados. À medida que a noite cai sobre Mumbai e Delhi, os letreiros de neon de pequenas barracas de comida ganham vida, lançando um brilho quente sobre o asfalto. Vendedores de comida de rua fritam samosas quentes e fervem o encorpado chai com especiarias para os trabalhadores que terminam seus turnos noturnos. Nas fábricas de roupas e reciclagem, a densidade cria uma microeconomia incrivelmente eficiente, onde nada se desperdiça e nenhum cliente em potencial é ignorado. É uma sobrecarga sensorial intensa, o tilintar dos metalúrgicos, os gritos dos vendedores, o cheiro pungente de especiarias fritas misturado com óleo de motor. Essa agitação implacável demonstra que esses assentamentos não são zonas passivas e de desespero, mas colmeias comerciais hiperativas que impulsionam a economia informal de toda a nação. Quando a estação das monções se torna um pesadelo, testemunhemos agora o período em que a natureza testa a resistência dessas comunidades vulneráveis ao limite absoluto, à chegada da monção anual. Entre junho e setembro, os céus sobre a Índia se abrem, despejando chuvas torrenciais que descarregam meses de precipitação em apenas algumas horas. Em uma cidade planejada, isso é uma inconveniência sazonal. Dentro das favelas sobrecarregadas, escala rapidamente para uma crise humanitária de grande escala. Poucos minutos após uma forte tempestade, as ruelas estreitas e estradas não pavimentadas se transformam em rios caudalosos de água escura e contaminada que chegam à altura da cintura. À medida que as inundações sobem, a verdadeira vulnerabilidade da infraestrutura fica exposta. Entupidas por toneladas de plástico não coletado e detritos industriais, as redes de drenagem improvisadas falham instantaneamente, forçando uma mistura tóxica de escoamento urbano e esgoto bruto para dentro das casas no térreo. Os moradores devem agir rápido, correndo para mover geladeiras, roupas de cama e botijões de gás de cozinha para tábuas de madeira elevadas ou prateleiras superiores. O prejuízo econômico é devastador, pois pequenas alfaiatarias e unidades de reciclagem veem suas matérias-primas arruinadas em um instante. No entanto, o que é mais marcante é a resignação estoica das pessoas. Ano após ano, elas navegam por esse caos aquático, limpando a lama assim que a chuva para, reconstruindo suas vidas com uma resiliência silenciosa e repetitiva que é, ao mesmo tempo, inspiradora e de partir o coração. Os trabalhos mais perigosos para a sobrevivência. Para manter um teto sobre suas cabeças e comida na mesa, os residentes desses assentamentos aceitam alguns dos trabalhos mais perigosos e fisicamente extenuantes que se possa imaginar. Sem contratos formais de emprego ou redes de proteção social, a sobrevivência significa entrar em indústrias informais onde as regulamentações de segurança são inexistentes. Podemos ver isso vividamente nas pequenas oficinas clandestinas sem ventilação, onde trabalhadores se curvam sobre máquinas pesadas por 12 horas ao dia, inalando vapores químicos tóxicos de corantes de couro, polidores de metal e plásticos derretidos sem uma única peça de equipamento de proteção. Talvez a mais desgastante dessas ocupações seja a coleta manual de resíduos e a triagem de sucata. Homens, mulheres e até residentes idosos passam seus dias desmontando lixo eletrônico descartado, expondo-se a chumbo, mercúrio e vidro afiado com as mãos vazias. A competição por essas funções de baixos salários é incrivelmente feroz, impulsionada pelo enorme volume de pessoas desesperadas por um salário diário. Um trabalhador pode labutar do amanhecer até tarde da noite,
apenas para ganhar algumas centenas de rúpias, mal o suficiente para cobrir as rações básicas de comida para a família. É uma luta implacável e exaustiva, onde a saúde humana é continuamente trocada pela sobrevivência imediata do dia em uma selva urbana hipercompetitiva. O contraste é apenas algumas ruas de distância. Agora, vamos dar um passo atrás e olhar para o quadro geral, porque o aspecto mais chocante das favelas urbanas da Índia não é apenas sua condição, mas sua proximidade imediata com a riqueza extrema. Em Mumbai, a linha entre o luxo e a pobreza não é uma fronteira geográfica. Muitas vezes é apenas um único muro de concreto ou uma rodovia de 4 pistas. Você pode estar na varanda de um prédio de alto padrão em um dos bairros residenciais mais caros do mundo, olhando diretamente para baixo, para um mar de lonas plásticas azuis e telhados de metal ondulado que compõem o assentamento informal adjacente. Essa justaposição extrema cria uma paisagem urbana surreal onde 2 mundos completamente diferentes dependem fortemente um do outro para funcionar. Os bilionários, estrelas de Bollywood e executivos corporativos que vivem nas torres de vidro dependem inteiramente do exército de empregadas, domésticas, motoristas, seguranças e entregadores que se deslocam diariamente dos becos estreitos logo do outro lado da rua. Por outro lado, a economia da favela prospera com a demanda gerada pelos distritos ricos. É uma representação visual gritante da disparidade econômica moderna, onde os pontos mais altos e os mais baixos da humanidade vivem lado a lado, compartilhando exatamente o mesmo ar, mas separados por um vasto e invisível abismo social e econômico. Favelas ao longo de rios poluídos. Vamos agora desviar o nosso olhar da capital financeira de Mumbai e viajar para o norte em direção à Nova Delhi, juntamente com outras metrópoles do norte em rápido crescimento. Aqui, encontramos uma manifestação diferente, mas igualmente severa, do crescimento urbano informal. As favelas extensas, construídas diretamente ao longo das margens de rios altamente tóxicos e canais industriais. Por quilômetros, comunidades de abrigos improvisados se estendem ao longo de cursos de água como o rio Yamuna, um corpo de água que foi declarado ecologicamente morto devido ao volume massivo de esgoto não tratado e resíduos químicos despejados diariamente pela megacidade circundante. As condições ambientais nesses assentamentos à beira-rio são extraordinariamente severas. A água que corre por esses canais é frequentemente um preto espesso e borbulhante, ou coberta por uma montanha de espuma industrial branca e tóxica, que cheira fortemente a enxofre e amônia. Sem acesso às redes municipais de água, os residentes são forçados a viver em um ambiente onde o próprio ar que respiram é carregado de poluentes. Durante a estação seca, a poeira química sopra diretamente para dentro de suas casas. Durante as inundações, a água contaminada do rio invade suas portas. Apesar desses graves riscos à saúde, a densidade populacional nessas zonas continua a subir rapidamente. Sem habitação acessível disponível em outros lugares da cidade, milhares de recém-chegados não têm escolha a não ser reivindicar seu espaço nessas margens perigosas e não reclamadas, trocando sua saúde a longo prazo por um pequeno e frágil ponto de apoio na economia urbana. Por que milhões ainda migram para as favelas? Isso nos leva a uma questão fundamental e urgente que todo observador externo faz ao testemunhar essas condições. Por que milhões de pessoas continuam a deixar suas cidades natais e migrar para esses ambientes urbanos superlotados e extremamente sobrecarregados? Para encontrar a resposta, temos que olhar para o coração rural da Índia, que luta para sobreviver. Para um agricultor pobre em estados como Bihar, Uttar Pradesh ou na zona rural de Maharashtra, a vida é inteiramente dependente das chuvas de monção imprevisíveis e das flutuações dos preços agrícolas.
Uma única colheita perdida ou uma emergência médica familiar inesperada pode mergulhar uma família rural em um ciclo de dívidas inescapáveis. Em comparação, apesar de suas profundas falhas estruturais e condições de vida severas, a cidade grande representa um farol de esperança econômica e mobilidade ascendente, por menor que seja. A cidade oferece um mercado de trabalho informal e dinâmico, onde um migrante pode encontrar trabalho instantaneamente como operário de construção, condutor de rickshaw, trabalhador doméstico ou operário de fábrica. Mesmo que tenham que viver em um quarto sem janelas em um beco apertado, eles podem obter uma renda fixa em dinheiro que lhes permite enviar dinheiro para casa para pagar o casamento de uma irmã, os remédios de um pai ou a escola de um filho. A favela não é um destino escolhido por desejo, é um compromisso estratégico. É uma plataforma de lançamento onde as pessoas suportam voluntariamente as maiores dificuldades físicas hoje, na esperança de que seus filhos possam garantir um lugar estável e confortável na classe média da Índia amanhã. A verdade por trás das maiores favelas da Índia. Ao chegarmos ao capítulo final da nossa exploração, devemos olhar além das camadas de sujeira, dos bueiros transbordando e das manchetes sensacionalistas, para entender a verdade profunda e complexa das maiores favelas da Índia. Se você olhar para esses lugares apenas através da lente da pobreza, perderá a parte mais importante da história. Esses assentamentos não são buracos negros caóticos de desespero. São comunidades altamente organizadas e autossustentáveis que possuem um nível absolutamente impressionante de resiliência humana, engenhosidade e coesão social. Dentro desses bairros informais, você encontrará um ecossistema social completo, funcionando perfeitamente sem uma pesada intervenção governamental. Existe um profundo senso de confiança comunitária, onde vizinhos cuidam da segurança uns dos outros, vigiam os filhos uns dos outros e celebram diversos festivais religiosos juntos como uma imensa família estendida. As taxas de criminalidade em lugares como Dharavi são notavelmente baixas em comparação com bairros centrais ocidentais. O que estamos testemunhando aqui é um mundo paralelo que demonstra os limites absolutos da adaptabilidade humana. É um lugar onde milhões de pessoas pegam as condições mais severas que a vida pode lhes impor e, através de pura força de vontade, trabalho árduo e espírito comunitário, transformam a paisagem urbana superlotada em um motor vibrante e pulsante de sobrevivência. Nosso mergulho profundo no coração dos assentamentos urbanos mais intensos da Índia nos deixa com uma perspectiva poderosa e duradoura sobre a condição humana. Esses bairros de alta densidade servem como um testemunho vivo dos enormes desafios estruturais provocados pela rápida urbanização global, mas também lançam uma luz brilhante sobre a força inquebrável do espírito humano. Eles nos forçam a reexaminar nossas definições de riqueza, comunidade e sucesso. À medida que a Índia continua sua marcha rápida para se tornar uma superpotência global, a verdadeira medida de seu progresso não será encontrada apenas na altura de seus arranha-céus de luxo, mas em como ela eleva, integra e honra os milhões de indivíduos trabalhadores que mantêm o coração de suas grandes cidades batendo de dentro dos becos lotados. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada imersiva. Até a próxima, continue explorando, mantenha a curiosidade e sempre olhe mais profundamente sob a superfície do mundo ao seu redor.